Testando som. Estão ouvindo direitinho? Tudo certo. Tá ótimo. Boa noite. Tá? Boa noite, Tá. linda. Boa noite, noite. Prazer imenso a gente ter a nossa querida Wanda Cunha no nosso grupo de estudos. Aliás, ela está sempre por aqui, né, gente? Graças a Deus, todas as reuniões, Vandinha está aqui assistindo, maravilha, prestigiando nosso trabalho, nossos autores. E aí eu queria apresentar, eu escrevi um pequeno texto sobre ela, não queria entrar já na biografia, mas enfim. A literatura maranhense não pode, hoje, pede passagem como no rabo de foguete com luz intensa. A arte, como todas as outras carreiras, é de vital importância, e sem redundância, a vitalidade das palavras ou de qualquer segmento artístico depende diretamente do segmento de pessoas que agregam valores novos, ou novos valores. Wanda Cunha da Silva, Vânia Cristina da Cunha e Silva é digna de admiração ou admirador, que com seus textos passeiam pelas músicas, pelo teatro, pela poesia, pela crônica, pelos textos jornalísticos e pelo falar da sala de aula. Recanto esse que certamente deixou cair muitas pétalas de sabedorias e conhecimentos. Wanda Cunha estreou com as palavras aos 12 anos de idade, com a peça de teatro em 2 anos, Sociedade Moderna, que inclusive foi publicado no jornal Pequeno. Precoce? Nem tanto, pois com uma visão de mundo muito além da sua estatura física e psicológica, aos 10 anos já brincava de gente grande, onde se enveredou pelas trovas, que seguramente eram tão graciosas e elegantes como sua pouca idade. Nossa pequena nota não se conteve só com o gênero das trovas ou do teatro. Na adolescência, chegou ao mundo mágico da poesia. Seus versos foram reunidos em um livro intitulado Uma Cédula de Amor no Meu Salário, que foi publicado em 1981. Ganhadora de vários prêmios como compositora e escritora, Wanda Cristina da Cunha e Silva, daqui de São Luís, é escritora, cronista, jornalista, compositora e professora. É licenciada em Letras pela UEMA, é bacharelada em Comunicação Social, Jornalismo pela Universidade Federal, é membro da nossa querida AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, da qual eu muito orgulho também participo, é sócia fundadora da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul, membro da Sociedade de Cultura Latina. E tem mais? Sim, tem muito mais. Mas vamos deixar que ela mesma nos conte nessa noite em que a música, a poesia, a crônica, o teatro e tantas outras nuances artísticas terá voz e vez. Com vocês, a nossa querida Wanda Cunha. Bem-vinda. Boa noite, obrigada, linda, sempre com esses teus textos que mexem com a gente, né? Vão lá na nossa sensibilidade. Depois das tuas palavras, fica até um pouco difícil eu falar sobre mim mesmo. Eu ficaria a noite todinha aqui te ouvindo falar de mim, né? Porque eu sempre gosto de ter mais ouvidos, eu acho que eu já até falei nisso, mas também quando eu começo a falar, às vezes, eu não paro. Vejam só, a minha carreira literária, dentro do ponto de vista da publicação dos livros, começa em 1981. Se a gente for fazer uma viagem cronológica, vão-se 40 anos, e por incrível que possa parecer, só 8 livros, Wanda, e as pessoas questionam, mas por que só 8 livros? Não me perguntem, porque eu também não sei. A única coisa que eu posso lhes dizer é que a poesia persistiu, né? Eu diria que ela foi teimosa comigo, né? E eu com ela, razão pela qual estamos aqui. Eu vi até um comentário sobre a minha obra que alguém dizia assim: os livros de Wanda, a publicação são muito longas para ela publicar um livro. Primeiro, porque não é fácil publicar livro neste país, normalmente quando você não tem condição de fazê-lo. Eu tive a sorte de ter nascido filha de Carlos Cunha, e eu lhes digo que eu divido a minha obra em 2 partes. Exatamente de Uma Cédula de Amor no Meu Salário, até Geofagia Ruminante com Sótão da Preamar,
quando Carlos Cunha morreu, me lembro bem quando nós lançamos o nosso livro. Eu lançava o Geofagia Ruminante no Sótão da Pré-Amar e ele lançava a Areia Velha. Então, quando eu comecei, em 1993, Flor de Maria, do Buquê de Costelas, que eu já não tinha o meu mecenas, eu tive que enfrentar a vida à minha maneira. Então, dizer que eu não tenho vários livros guardados na gaveta esperando uma vez, muitos dos quais já até receberam aquilo que se chama de cupins, tem. Mas eu sou persistente e vou aqui levando a minha vida como Deus me permite fazê-lo. Uma coisa sempre dizendo que quando eu morrer, se a poesia não morrer junto comigo, ela vai ficar aí contando a minha história, né? Então, gente, como bem falou a nossa amiga linda, maravilhosa, linda, eu comecei em 1981 e o livro é esse, Uma Cédula de Amor no Meu Salário. Vocês verificam que o próprio título ele já demonstra, não é o que enfatizava mais dentro dessa obra, dentro dessa temática do amor, né? Mas não era aquele amor apenas juvenil, pensando num grande amor, né? Num sexo oposto, não, é um amor voltado mesmo para o humano, naquela necessidade de fazer um mundo melhor, de buscar soluções para os problemas, inclusive íntimos do ser humano. Então, isso é o que Wanda faz dentro de um existencialismo, de um intimismo, mas com sentimentos verdadeiros. Naquela época, eu tinha os poetas de que eu gostava muito, dentre os quais Manuel Bandeira. Manuel Bandeira era o poeta que trabalhava a temática do amor, a temática da morte, né? Porque ele muito cedo adquiriu tuberculose e a morte o rondava, embora devesse dizer que ele não morreu tão cedo, né? Então, a morte, ela sempre chega a mim através das pessoas que eu amo, ela está conseguindo levar muita gente que eu amo, e eu já com 15 anos perdi minha irmã de 18 anos, e está registrado aqui. Quando eu me lembro do que diz Manuel Bandeira, não te dou do meu silêncio, estou cansado de todas as palavras. Não sabes que eu te amo? Pousa a tua mão na minha testa. Captarás uma sensação inefável o sentido da única palavra essencial, o amor. E é exatamente esta palavra que eu boto aqui pegando a página de Poema para a Morte que eu fiz para minha irmã Tereza. Não adianta, morte, encheres a varanda de vazios, desarrumares o cheiro de terra molhada que vem dos sonhos das Cristinas. Não adianta mesmo mudares os meus versos, soprando ventos frios no meu peito. Eu sei que os 18 anos que Tereza deixou esperaram os meus que já não são, mas mesmo assim, não adianta encheres de procura tudo o que encontramos na busca de Tereza. Não adianta, morte, labirintares a nossa espera, porque amanhã, quando Tereza voltar, rindo o seu riso, os nossos risos, tu serás apenas uma lembrança da brincadeira de Tereza. Então, dentro aqui deste livro, eu ainda busco também mostrar esse lado existencialista do ser humano, as suas indagações, e consigo os seus sentimentos mais íntimos, como, por exemplo, a tristeza, envolta a determinada solidão. Então, aqui na página 31, eu trouxe um poema todo na metáfora que eu digo assim, olha, a solidão é a chuva que cai, a saudade é o frio da chuva, a tristeza é a nuvem que fez a chuva, a lembrança é cada pingo da chuva, a paciência é um cobertor para agasalhar as consequências da chuva, o soluço é o trovão da chuva, um olhar perdido e triste ao relâmpago da chuva, a poesia é a enxurrada da chuva, e eu sou o resto que ficou depois da chuva. Então, este é uma cédula de amor no meu salário, cujas poesias, ainda hoje, ainda que seja de uma Wanda, lá de 1981, são poesias de que eu gosto muito, porque elas representam um pedaço de mim que já não é. E eu acho isso muito interessante. A minha segunda obra, gente, é o Engraxam-se Sorrisos, que foi publicado em 1983.
E ele, na verdade, é a minha passagem pelo jornalismo. Quando eu me formei em comunicação social pela UFMA, eu tive a oportunidade de estagiar no... Papai tinha fundado o Jornal Posição e eu fiquei no Jornal Posição. Na verdade, eu ficava de manhã e de tarde. Eu cuidava da edição do jornal, eu cuidava da revisão do jornal e escrevia todos os dias, diariamente, uma crônica. E essas crônicas eu as reuni depois neste livro Engraxam-se Sorriso. Deve-se dizer que era uma época também que eu estava voltada para a prosa, que eu gostava de ler Fernando Sabino, Fernando Veríssimo, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade. Existia uma coleção, que eu não sei se ainda existe hoje, mas ainda tem na minha biblioteca alguns volumes, de A Palavra É. A palavra é festa, a palavra é amor, a palavra é ônibus. E, inclusive, eu tenho aqui neste Engraxam-se Sorrisos, eu tenho poesia sobre ônibus. Me desculpe, minha senhora, todas elas muito jocosas, porque nessa época também eu adorava comprar aqueles caderninhos de piada do Pasquim. Então, eu comecei também a exercitar esse meu lado jocoso, gracioso, de que eu não abro mão até hoje. E gosto muito também dessa capa, porque esta capa, todas as minhas capas eu gosto de sugerir. E esta é uma capa de que gosto, é de Jefferson Albino, mas a ideia toda foi minha para ele. Olha, verifiquem, é uma janela, olha aí o sorriso, ó. Esse sorriso lindo aqui já foi meu, viu, gente? Não sei se vocês estão vendo. Esse bem aí, olha aí, ó. Olha como o tempo muda as coisas, já não é o meu sorriso, mas já foi, certo? Então, é aqui, mas só que aqui mesmo eu também não deixo a poesia, porque antes de começar as crônicas, há umas paródias que eu fiz, porque eu também gosto muito de paródia. Essa questão da intertextualidade, ela mexe muito comigo. Então, os poetas que eu gosto muito, como Fernando Pessoa, Alvarenga Peixoto, Vinícius de Moraes, todos estão aqui através de paródia. Então, o meu terceiro livro, gente, Rede de Arame, que este livro já é de 1986. Então, 1986, eu escrevo Rede de Arame, e eu lhe digo que Rede de Arame, para mim, ele, de certa forma, já vem com uma maturação em relação a uma cédula de amor no meu salário. Há uma frase que eu sempre digo de Fernando Pessoa, que diz assim, ó, o que eu fui e o que eu sou são sonhos diferentes, né? E ontem eu fui tanta coisa, a mesma coisa que falar de Heráclito, né? Quando ele disse que o homem não banha duas vezes no mesmo rio, porque diferente é o homem e diferente é o rio. Então, aqui é uma outra Wanda completamente diferente, mas de que eu gosto muito. Enquanto aquela Wanda ela era muito romântica, esta Wanda aqui, ela já camba aqui para... Tem coisas parnasianas, há textos parnasianos, há outros simbolistas, entenderam? Mas é uma nova Wanda e todas essas Wandas, elas conseguiram chegar até aqui dando uma completude para aquilo que dá-se conta, de certa forma, muito incompleto. E deste Rede de Arame, eu trouxe para vocês, deixa eu ver qual é a página 50, que é regresso. Por que eu trouxe regresso? Há um poeta também de que eu gosto muito, chamado Mário Quintana. E eu não sei se vocês se lembram que Mário Quintana, ele tem, em suas nostalgias, ele chegou e criou o decassílabo nostálgico, quando ele disse assim, que acabaram-se os bondes amarelos. Aí ele é um decassílabo, mas que ficou sozinho, nostálgico, mas depois eu criei um outro decassílabo. Acabaram-se as tias solteironas. E agora os dois decassílabos, um no ombro do outro, choram, esperando que se complete o soneto. Parece até que ele não já está completo. Isso falou o Mário Quintana. E aqui em Regresso é uma coisa interessante, porque a minha proposta era fazer um soneto. O primeiro quarteto seria o quê? O primeiro quarteto seria falar sobre a infância, o segundo quarteto seria falar sobre a juventude, né? Sobre a maturidade, o primeiro terceto seria falar sobre a velhice, e o último terceto seria falar sobre a morte. Só que na hora que eu fui fazer o soneto, ele saiu assim, ó. A infância invade a idade impolida, importando ilusão indigesta, indigente.
indignando o íntimo e dolente na imposição incurável e indevida. Velhice é vassoura, varre a viravolta. Vital é vitrine do vivido em volume, voando e vagando, vira vagalume, é vento, é vai-vem, é viagem de volta. Então, se vê aí é que eu consegui fazer 2 tercetos. Quer dizer, eu nem passei pela minha juventude, já caí na velhice, né? E continuo aqui sem querer ir para a morte. Então, desses 2 quartetos, né, eu simplesmente não consegui colocar a juventude, porque saiu espontaneamente. E com uma observação de que o primeiro quarteto, todo ele é feito, né, com a assonância na vogal I, né? E, de certa forma, para Rimbaud, lá no soneto dele sobre as vogais, ele dava cor para as vogais, né? E eu fiquei aqui transformando essa infância em algo rubro, né? Vermelho. E enquanto que a velhice, a parte da velhice, toda em aliteração, uma em assonância e outra em aliteração. E dentro deste jogo mesmo do próprio Rimbaud está dito, né, que as vogais, elas são a alma da sílaba, enquanto que as consoantes são o corpo da sílaba. O que significa dizer que as consoantes não podem viver sem as vogais, né? Como o corpo não pode viver sem a alma. Então, este soneto aqui, esses 2 quartetos, eles são, na verdade, uma poesia que eu fiz com uma proposta, mas que acabou acontecendo outra. E eu gosto muito desse livro porque ele vai além das minhas expectativas. Eu acho que eu consegui misturar aqui parnasianismo, simbolismo, e você que estuda um pouco de literatura, você acaba mergulhando e fazendo aquilo no seu ato criador de procurar levar para a sua poesia aquilo que você tem de bacana, que você acha bacana na sua aprendizagem. Então, eu gosto muito do Rei de Arame, da mesma forma que também gosto de Uma Célula de Amor no Meu Salário, porque esse negócio de você não gostar do que faz é muito complicado, né? Então, gente, este é o meu terceiro livro, né? E o meu quarto livro é o Geofagia Ruminante no Sótão da Preamar, de 1989, que este aqui, ele é um poema de fôlego cordalístico sobre São Luís, a topografia de São Luís, a culinária, a história, que foi, de certa forma, de pesquisa, mas ele foi feito em heptassílabos. E ele aqui tem aquela questão da trova, né? Porque a trova ela é feita em 7 sílabas. E eu sigo um poema longo um poema longo com as 7 sílabas. Alguns saem dessa redondilha maior e vêm para a redondilha menor, às vezes pulam para o verso branco, mas comumente eu vou correndo atrás dos heptassílabos. E é um título que, se eu tivesse que fazer esse livro de novo, eu não botaria esse título, porque é um título à la barroco, Geofagia Ruminante no Sótão da Preamar. E eu, como tenho mania de explicar o que eu escrevo, eu digo que geofagia é o hábito, né, de comer a terra. Ruminante é quando você come e a comida volta. Então, é essa mania de comer a sua terra, né, de saboreá-la e degustar de tal ponto que você se empanzina com o amor que tem pela terra, que esse amor volta e você torna a comer. E eu fui muito feliz porque este livro ele teve a orelha de João Feliz dos Santos, um historiador de renome nacional, que escreveu Chica da Silva, Major Calabar, Margueira Marga, e ele, na orelha, ele diz o seguinte: em sua magnífica descrição da cidade multicolorida, em raças, ao agasalho da Praça Gonçalves Dias, para dizer essa pequena obra-prima de erotismo e amor. Aí ele cita um pedaço do livro, da minha poesia, quando ele diz: lá os sorrisos se beijam, e entre os dedos macios, cabelos encaracolados, os lábios vivem molhados, salivas que se desejam, formando um único rio, que num mergulho farejam palavras no céu da boca, numa agonia tão louca que o poeta desceria lá do alto da escultura, só para fazer poesia, inspirado no sabor que transformou sua praça na melhor praça do amor. Então, esse depoimento de João Feliz dos Santos, para mim, é importantíssimo,
Nós mantivemos durante muito tempo uma relação de amizade, a gente se correspondia. Ele me chamava de engraxatezinha chinesa, porque, na verdade, naquela época eu tinha assim, o olho bem apertadinho, né? Obviamente que hoje eu ainda já não sou engraxatezinha tão chinesa, né? Na verdade, eu queria ser engraçadazinha chinesa, mas já não sou dado o tempo. Mas isso me permite dizer que foi um momento bem importante da minha vida, esse convívio com o João Felício dos Santos. Então, neste momento, acabou a primeira fase que eu considero. Eu publiquei em 1989, Carlos Cunha morre em 1990. Foi terrivelmente para mim, não só dentro do processo da afetividade, do amor, mas também na literatura, porque eu comecei a escrever e eu me sentia muito só. Meu mecenas tinha ido embora, meu crítico literário, meu pai, meu amigo, meu predecessor, e aquilo me angustiou bastante. Então, eu resolvi criar as minhas Marias, para que eu não me sentisse tão sozinha. Eu acho até por gostar muito de Fernando Pessoa. Claro que eu não posso me comparar com Fernando Pessoa, mas isso não me impediria de criar as minhas Marias. É uma antologia poética de mim mesma, na qual eu crio precisamente 20 Marias. E essas Marias, as temáticas, os poemas das Marias são feitos de acordo com o quê? Com a temática. Então, a Maria das Dores trabalha a temática das dores. A Maria da Esperança trabalha com a temática da esperança. E assim é. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês Maria dos Prazeres, página 34. A gente se cruzou numa briga, numa intriga e em maus pedaços. Mas a gente se cruzou melhor naquele abraço que pernoitou no banheiro, pedindo ao chuveiro uma prorrogação. Esta é a Maria dos Prazeres. Aí eu vou mostrar para vocês, agora aqui na página 72, quem é esta Maria, meu Deus? Maria do Amparo. Maria do Amparo tem uma poesia intitulada Garota de Rua. Porque o que acontecia é que as pessoas faziam muito música, poesia para o menino de rua e se esqueciam da menina, a garota também, havia também garotas de rua. Então eu fiz. A garota foi comida crua. Ela vivia na rua, atrás de comida, para matar a fome que matou seu irmão. Hoje, não importa o homem que roubou o seu ímen, que a garota está frita e é babugem de tantos. Na página 36, eu tenho uma poesia que é quase uma paródia. Conto, que eu digo assim: em vão na vida fugidia, não sei se é velhice ou se é a morte que atravessa a minha alma vadia no transporte. Se espiritual ou carnal, se permanente ou transitória, não sei o final da minha história. E aí eu lhes trago das dores para fechar este Flor de Maria no Buquê de Costelas, na página 57. Das dores. Onde está as das dores? Das dores. Não sei que das dores trarei na sacola, nas manhãs seguintes das minhas Marias. As almas são muitas e as noites tão frias que o sonho parece somente uma esmola. Não sei que das dores me deixa mais leve, se é aquela que grita ou aquela que cala, mas entre as Marias sentadas na sala, das dores é aquela que me faz mais breve. Não sei que das dores surgiu de repente, dos olhos nublados, das marés vazantes, só sei que as Marias não são como antes e apenas das dores parece presente. Não fosse das dores a minha Maria, qual das outras Marias eu seria? Então, aqui eu encerro esse pequeno comentário sobre Flor de Maria no Buquê de Costelas para entrar na obra que é Viagem às Ruas de São Luís. Tá? Viagem às Ruas de São Luís é uma obra de teatro. Na verdade, este livro ele nasceu em sala de aula, porque eu fiz
licenciatura em letras na UEMA. Eu fiz licenciatura em letras na UEMA e na cadeira de literatura infanto-juvenil, a professora pediu que a gente fizesse um trabalho de teatro para ser apresentado lá na hora. E as meninas, Wanda, faz aí que a gente interpreta. E eu fiz rapidinho. E elas apresentaram, obviamente, que não era assim. Depois eu refiz tudinho. E uma colega minha disse assim, Wanda, eu vou aplicar isso em sala de aula, porque você sabe que no curso de letras que mais tem professor, né? Passado um tempo, ela, Wanda, que maravilha, deu certo, minha amiga. Gostaram demais. Eu digo, foi. Aí eu me empolguei e fiz o Flor de Marias, Viagem Azul de São Luís, que, por sinal, ele foi agraciado com o edital da Secretaria de Cultura e eu pude publicá-lo, né? Porque ainda tem isso, a gente tem que correr atrás. Consegui publicar e ele traz a orelha de um dos grandes homens do Teatro do Maranhão, que é Américo Azevedo Neto, que é um cara que eu admiro bastante, mas bastante mesmo. Então, gente, em 2015 eu publiquei Parei de Ter Ouvido. Parei de Ter Ouvido é apenas, vamos dizer, um ensaio de literatura infantil. Por quê? Porque eu participei deste concurso, deste Prêmio Escriba de Contos de Piracicaba, 2001, e fiquei entre os melhores, e eu resolvi depois resgatar este livro. Por quê? Porque eu tinha mania também de ficar lendo para os meus netos, e eles adoravam quando eu falava da Maria Antônia. Maria Antônia! Tanto é verdade que muitos desses exemplares eu perdi porque eles vinham aqui na minha biblioteca, tiravam e levavam. Quem tem 3 netos como eu tenho, eu acho que dá para fazer literatura infantil mesmo, porque você tem um bom leitor dentro de casa. E era o que eu tinha com meu netinho, né? Então ficou show. Só que agora eu já estou ficando adolescente, acho que eles não estão mais aí para a minha literatura, não. Pela minha essa literatura infantil. E, finalmente, gente, no semblante do cotidiano, risos de marés e lágrimas de um sol posto. Vocês verificam que eu tenho também mania de trabalhar determinados títulos. Obviamente que nem todos, né? Esse aqui é um título bastante grande. Mas eu quis deixá-lo porque é como se ele contasse a história. Aqui são, na verdade, divididos em 3 partes, não é? São crônicas também, que eu escrevia nos jornais Imparcial, eu escrevia no Ponto de Prosa, escrevia no Atos e Fatos, escrevia no Debate. Então, eu reunia as minhas crônicas e eu tinha, vamos dizer assim, várias temáticas. Eu falava desde o ponto de vista crítico, sobre o momento social e político do país, mas eu também tinha aquelas crônicas líricas, intimistas, que falavam do homem, e também aquelas crônicas voltadas para o cotidiano da cidade. Então, eu dividi exatamente dentro desse espaço. Sem dizer que eu também sempre gostei muito de Gregório de Matos, e eu me apaixonava. As obras de Gregório de Matos, satíricas, líricas, graciosas. E eu também, vamos dizer assim, inspirada nesses títulos das obras de Gregório de Matos, eu publiquei no Semblante do Cotidiano Risos de Marés e Lágrimas do Sol Posto, que tem 3 partes, né? As satíricas, que falam sobre os problemas do país, as líricas, que falam da alma humana, do ser humano mesmo, e as graciosas, que eu tiro exatamente de quê? Da cidade, da graça que vem da cidade. E, ademais, nessa vida de escritora, eu não sei qual é o tempo que eu tenho, professor, para falar, porque eu falo demais. Eu não gosto de começar a falar, mas quando eu começo, eu não tenho mania de terminar. Fique à vontade, tá uma delícia ouvindo aqui, tá? Pois é, então, como eu ia dizendo, eu continuei a fazer a poesia e ganhei alguns prêmios, né? Existe um que eu respeito muito e que serviram para mim até de incentivo para eu continuar, ainda que silentemente, a minha literatura, né? Concurso Nacional de Novos Poetas. Vocês verificam que ele é grosso, gente. Eu tirei em primeiro lugar com uma poesia intitulada Pescador. Inclusive, eu devo lhes dizer que nós fizemos uma live recentemente, né, pela GEB, né? Vamos nos ler, né? Vamos ler as mulheres. E eu tive
a honra de, nesta live, ficar junto com duas grandes agebianas que admiro bastante, que foram exatamente a Ana Liz, né, que é a mentora desse projeto, e com a Linda Barros. Aí eu fiquei simplesmente encantada. Por que eu fiquei encantada, gente? Porque eu nunca vi ninguém falar assim da minha obra como elas o fizeram. Eu saí emocionada, sem mentira nenhuma. Eu saí dessa live super emocionada. O texto de Linda de abertura já me deu assim, eu já fiquei assim. Né? Meu Deus, que coisa linda. Aí vem a Ana Liz também, faz um trabalho de análise literária bonito. Aí eu disse, será mesmo que elas estão falando da minha poesia? Mas o interessante é que, se existe uma coisa que também contribuiu consideravelmente para que esta Wanda saísse, vamos dizer assim, do refúgio em que ela se encontrava, deve-se, de certa forma, à AGEB, a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, secção do Maranhão. Eu fui convidada, o Jeane, e eu sempre fiquei preocupada de entrar nesses grupos, porque eu sempre fui realmente uma escritora que sempre me mantive mais fora, né, dos grupos literários, razão pela qual talvez eu não tivesse tanto respaldo assim. Mas eu fiquei encantada pela temática, até porque a minha poesia, ela trabalha muito gênero, vocês já devem ter percebido, ela trabalha muito gênero, inclusive aqui no Rede de Arame, a fecundação é uma poesia de que todo mundo gosta, mas aí entrei para a GEB e, de repente, eu conheci na GEB uma outra Wanda, uma Wanda que pôde divulgar seu trabalho, né, que pôde fazer live. Inclusive, esse meu último livro, gente, ele foi publicado na pandemia. E eu fui lá na Penalux, consegui publicar pela Penalux, dinheiro meu mesmo, suado, de funcionária pública. Aí, Ana Liz, Wanda, por que tu não publicas pela live? Aí eu nem ia publicá-lo, mas lançá-lo. Mas aí elas fizeram uma live lindíssima comigo, e eu fui publicar e fiquei super feliz, não é? Então, entrar na GEB, ter o contato com essas mulheres maravilhosas, certo, gente? Porque não é só um trabalho de talento, de valor literário. Não, ali não há só um valor literário. O que eu gosto da GEB é que há bons materiais humanos, a gente consegue viver bem ali. E isso contribui consideravelmente para que eu me sinta em casa. E se existe hoje uma entidade a que eu pertenço e que eu me orgulho muito de nela estar, esta entidade é a AGEB do Maranhão, gente. Não só pelo seu valor literário, mas, acima de tudo, pelo seu valor humano. E eu fico muito gratificada por estar aqui hoje. Eu tenho certeza que isso aí, de certa forma, teve esse dedinho de ouro da nossa querida Linda Barros, que hoje é também uma mulher que está procurando divulgar os valores maranhenses, artistas maranhenses, e isso é bastante relevante. Então, este livro que ganhou no Concurso Nacional de Novos Poetas é o Pescador, que eu digo. A alma do mar é amarga do sal do sol. E bate no cais, como quem cai em lágrimas. Abarca o barco com um abraço de louco. E balbucia o beijo da brisa quando se recolhe. A alma do mar é marcada pela calma dos anjos, quando o vento vadio é quebrado pela vela. Mar misterioso, no mistério de mim, a permitir a pororoca dos apuros perdidos. Um rio e um mar, um riso amargo, misturando ondas e correntezas, certezas de idas e vindas em busca do porto. Nada de porto, nada alma, naufrágio. Porta aberta para a morte, se a sorte não se manifesta. Festa de peixes, cardumes, queixumes. Tudo na mesma rede. Então, eu fiquei muito feliz com esse aqui. Esse aqui é o único exemplar que eu tenho, e esse aqui, ele anda comigo, eu boto bem aqui, bem onde posso vê-lo, para que eu diga assim, não, Wanda, continua a escrever. Precisas, porque escrever, eu amo a poesia, né? Principalmente a poesia.
sei que eu vou morrer com ela e ela comigo. Mas o problema é que o escrever há uma distância muito grande entre o escrever e o publicar. E chega um momento em que você tem necessidade de um leitor, né? Você tem a necessidade daquela recepção, né? Da receptividade. Agora mesmo, se Deus quiser, Nossa Senhora, eu vou publicar um livro de mini contos, porque a Mágico Joyce abriu aí uma coletânea, um pouco de mim, um pouco de muitos, que ela está fazendo uma edição com cada poeta. E não saiu muito caro, e eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nessa, porque a gente faz aí por aí. A gente faz aí os... Procura ver quanto é que está um livro por aí, verifica que é muito caro. E eu achei que valeu a pena isso. E eu estou aguardando, né? Eu estou aguardando, fora esse de mini contos que eu tenho, que o da Mágico Joyce é de poesia, que provavelmente eu vou levar lá para o nosso amigo José, lá da MEI, para ele verificar quanto é que vai dar esse livro, porque a gente precisa continuar. E, fora isso, gente, muitas outras. Por exemplo, eu participo de muitas coletâneas, muitas das quais existe aquela cota, mas há muitas também, como esta aqui, que não tem de cota, não. Esse daqui foi concurso, como esse aqui foi concurso, que eu fiquei super feliz também. Então, tenho vários também que eu ganhei, por exemplo, Nova Contista da Literatura Brasileira. Eu estou entre as contistas brasileiras. E esse aqui é um conto de que eu gosto muito. Ninguém, por exemplo, como eu não publico, quem conhece Wanda como contista? Não conhece Wanda como contista. Onde deixei minhas lembranças é esse conto que ganhou aqui nesse livro, que eu fiquei feliz demais, né? Que é a lá Clarice Lispector. Eu também li muito Clarice Lispector e eu trabalho muito personagem dentro do meu conto, aquele personagem intimista, né? E comumente também o personagem mulher. Como a minha obra toda ela é voltada para o gênero feminino, eu não abro mão disso. Também participei de um outro que não está aqui, que Questionamentos também ficou em primeiro lugar, né? Questionamento é uma poesia que eu trato da questão da mulher também, né? Por que nasci Eva e cresci Dalila? Por que sou Salomé e estou Madalena? Tudo que eu queria era ser a costela de alguém semelhante a mim, mas com uma semelhança sem a nuance da Maria que assumi. Por que inspiro mais perigo que Dalila? Por que demonstro mais astúcia que Sansão? Ora, eu não sei por que nasci Maria e, ao mesmo tempo, a escolhida. Até esqueci. Tudo isso, entretanto, não me vangloria que sem Deus certamente eu não seria todo este ser de glórias e inglórias que diversas vezes mudou o percurso de muitas histórias. A gente não pode também dar responsabilidade para os nossos neurônios, mais precisamente quando a gente já chega nos 62 anos. Então, eu fui confiar na minha memória e a poesia passou. Mas Questionamento, uma poesia que também ganhou prêmio. Fecundação é uma poesia também que ela representa para mim o que eu tenho observado na minha poesia desde a época de Uma Cédula de Amor no Meu Salário, que é essa preocupação, gente, com o respeito pela mulher, né? O respeito pela mulher que vem dessa sociedade machista que conseguiu de respeitar ao longo dos anos e que só agora a gente consegue buscar um espaço, né, e buscar respeito. Então, por isso que eu também sou apaixonadíssima por Cecília Meirelles, quando ela diz, no seu motivo, né? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Aquilo ali de Cecília era uma reivindicação. Por que uma reivindicação? Quando ela diz sou poeta, porque ela não queria ser poetisa. Ela não queria ficar à margem, porque ela sabia que a língua era sexista. Ela queria ser poeta, nesse ato criador. Então, só para fechar, eu quero ler uma poesia, porque a última vez que eu entrei aqui neste grupo maravilhoso, de que eu gosto muito, e que sempre não posso vir, porque às quintas-feiras eu tenho também um certo compromisso, que o professor Dino falou sobre essa poesia, rapidinho. Eu acho que foi no dia da Lúcia. Eu estava doida para assistir o trabalho da Lúcia e já cheguei
eu acho que na metade do trabalho. E o professor Dino parece que tocou em fecundação. E fecundação também, ela está dentro dessa proposta, né, do gênero. Veja bem, gente, que eu não trabalho o gênero para querer ser, né, para querer dizer que o homem, que a mulher é melhor que o homem. Não, não é essa a proposta. A proposta é só a busca do respeito, porque eu acho que nós podemos coexistir dentro de um amor mútuo, respeitoso, mas o que aconteceu ao longo da história, que todo mundo sabe disso, é que a mulher passou por vários percursos. Você vê que, se você lê, por exemplo, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, quando ela traz as teorias, né, para levantar a sua causa, ela mostra que até na biologia existe aquele sexismo, né? O óvulo é algo que, gente, dentro da proposta machista, é passivo. O espermatozoide, ele é ativo. Você vê que ele vem correndo atrás do óvulo. E são muitos. Os homens têm até uma mania de dizer: eu já nasci guerreiro, porque quando eu fui para o óvulo da minha mãe, né, eu tive que brigar com vários outros espermatozoides. Então, até nesse aspecto, a mulher é passiva, né? Até dentro da literatura oriental, yin, a mulher, uma escuridão, o homem, uma luz, ainda que agora tem uma outra vertente de que dentro do homem existe o yin e o yang, dentro da mulher existe o yin e o yang, e é isso que tem que ser, né? Eu, às vezes, questionava com meu tio Valdir, que ele era protestante, e eu dizia: por que a mulher nasceu da costela, tio? Por que não foi o homem que nasceu da costela da mulher? Se a mulher é que é o criador, se é ela que procria, ela é minha filha. Deus fez a mulher da costela do homem, porque se ele fizesse da cabeça, ela seria superior a ele. Eu digo: pois é, tio, mas é isso mesmo. Então, gente, em fecundação, deixa eu ver aqui qual é o número 18, que eu quero ler para vocês, e eu ofereço aí para o professor Dino essa. Meu óvulo marcou o encontro com um espermatozoide, às 4 horas da tarde, na esquina das minhas trompas. Meu óvulo esperou um bom tempo, porque não veio. Caiu em depressão e saiu perambulando em mim, chocando-se com a solidão na minha parede uterina. E o assoalho inundou-se em sangue como absorvente comprado às pressas numa farmácia. Pareceu um suicídio. Meu óvulo marcou um novo encontro com um novo espermatozoide às 7 horas da noite na esquina das minhas trompas. Identificaram-se, foram morar no meu útero, tipo casinha feita a ovo que virou sobradinho feito a feto. E eu sustentava aquela família através de um cordão umbilical que não levava a ela o preço da carne, nem da luz, nem e nem. 9 meses de espera dentro de um regime maternático. Agora, numa dilatação de angústia, estou morrendo de dor. Meu filho vai conhecer o regime do país. Gente, muito obrigada por esse espaço, tá? Desculpem aí qualquer coisa e dizer que eu estou muito feliz por vocês terem me dado essa oportunidade de eu trazer a minha poesia. Vocês veem que eu me empolgo, né? Mas não é só com a minha poesia, não. Eu quero lhe dizer que eu me empolgo com a poesia, né? Muito bem, obrigado demais, Wanda Cunha. Foi maravilhoso ouvir, né, todos esses poemas que você citou, essa trajetória toda. E a gente aqui está completamente encantado, né? Estamos maravilhados com essas suas palavras, essa sua trajetória. Né? E agora, então, nós vamos passar para as pessoas que querem fazer algum comentário, uma pergunta, e a gente passa primeiramente para Linda Barros. Gente, que coisa linda! Não é difícil falar de gente, pelo amor de Deus. Cada texto é uma coisa impressionante, a gente fica aqui de boca aberta. É genial, simplesmente. E aí, eu queria fazer uma pergunta, mas antes eu queria ler um texto que está nesse livro que ela mostrou, Rede de Arame. É um dos mais belos que eu encontrei, que eu li nesse livro. Chama-se Falta d'Água. É lindo. Diz assim: há 3 dias sem água no bairro. Fiz um poço de cuspe debaixo da língua, para não morrer de sede, minha poesia. Banho meu corpo cheirando a ontem, com silêncio que vem das torneiras.
e na rua, as latas d'água nas cabeças. Retratam as Marias subindo o morro do desespero, construindo cacimbas de esperanças em suas almas que a água não lava. Ai, chega, me arrepia. É muito bonito, é lindo. Eu precisava ler, eu li também na nossa live, foi lindo também a nossa live da Gebe, de parabéns, que a Gebe realmente, sem palavras. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do gênero trova, que eu acredito que não é fácil de produzir, de escrever, enfim, e saber também se seu pai, se Carlos Cunha foi sua inspiração. Se você poderia mostrar também um pouquinho para a gente. Qual foi a primeira pergunta? Falou de gênero, o que é? Eu não vi. Trovas, sobre trova. Eu queria que você falasse um pouquinho como que essa produção, de produzir trova, e se Carlos Cunha te influenciou de uma certa maneira para você seguir esse gênero também da trova. Com certeza. Com certeza. Veja bem, existe aquela leitura, né? Você faz assim, a leitura dos olhos. Lembram que lá na Grécia Antiga, qual era a leitura primeira que era feita? Era da oralidade, não é? Por que da oralidade? Você vê que o nosso grande poeta grego, a poesia dele toda foi oral, Ilíada, Odisseia, toda oral. E eu até digo que talvez Carlos Cunha tivesse sido este meu poeta grego. Por quê? Porque, além de ser um escritor, além de ser o professor, além de ele ser aquele amigo, pai, ele tinha várias virtudes, gente, entre as quais o de declamador. Veja bem, ele era uma biblioteca ambulante, só para que vocês tenham, se eu puder falar, tá, gente? Porque eu me empolgo, ainda mais quando falo de Carlos Cunha. Ele declamava literatura internacional, literatura brasileira, literatura maranhense, tudo que vocês possam imaginar. E eu conheço determinadas poesias que estão, do ponto de vista mnemônico, aqui na minha ponta da língua, por conta só de ouvi-lo falar. Então, além de ele me dar aquele livro para ler, não é? Além de ele me incentivar à leitura, estar sempre comigo, me incentivando, ele trazia livros autografados para mim, ele também nos levava nas tertúlias e ele declamando. Existe um poema lindíssimo, gente, se me permitem, de Guilherme de Almeida, intitulado A Rua das Rimas, que até hoje agora não, porque eu não estou em sala de aula dando literatura, mas até hoje, quando eu ia dar aula de literatura e que eu falava das rimas, eu trabalhava em cima deste poema, que é A Rua das Rimas, que ele dizia, a rua que eu imagino desde menino para o meu destino pequenino, de Guilherme de Almeida, que ele declamava assim com uma desenvoltura. A rua que eu imagino desde menino para o meu destino pequenino é uma rua qualquer, onde desfolha uma me quer, uma mulher que bem me quer, uma rua com todas as voltas das ruas, com suas duas calçadas nuas, correndo paralelamente para frente, para o infinito. Mas uma rua que tem escrito um nome bonito, bendito, e que sempre repito, e que rima com mocidade, liberdade, tranquilidade, Rua da Felicidade. Então, quando ele trouxe a trova para o Maranhão, eu só ouvia ele declamar, e aqueles heptassílabos ficaram aqui, gente. Ficaram aqui no meu ouvido. Então, eu lhes digo, não é só Wanda Cunha, não. Rossana, minha irmã, está aí. Eu acredito que ela esteja. Ela, além de ser grande declamadora, ela faz trova, entendeu? Ela faz trova. Então, ele trouxe isso para a gente. Então, a trova, eu com 9 anos de idade, quando ele trouxe a trova para o Maranhão, eu fiz essa trova aqui. Meu nome é Wanda Cristina, e acredite se quiser, sou Wanda por ser menina, Cristina por ser mulher. Então, agora, depois de 30 anos sem Carlos Cunha, que ele vai fazer 31 agora em outubro, eu consigo, né, resgatar essa trova que Carlos Cunha plantou, né, em 1968, porque em 7 de dezembro de 1968, ele fundou, com Carlos Cardoso, Virgílio Domingos Filho, e outros, Lourenço Pociúncula de Moraes e outros trovadores, fundou a Academia Maranhense de Trovas, aqui do Maranhão, da qual ele foi seu primeiro presidente. E em fazendo isso, gente, ele divulgou no Maranhão todinho a trova, fazia jogos florais, porque o que é interessante, em todo o Brasil são os jogos florais. O Luiz Otávio, considerado o príncipe dos poetas brasileiros, ele simplesmente conseguiu colocar uma União Brasileira de Trovadores em todo o país. E Carlos Cunha foi o primeiro delegado da UBT do Maranhão. E, de repente,
eu sou agraciada com esse título. Que maravilha para mim. Então, aquilo serviu também de estímulo para que, porque já era, desde o ano passado, já era um projeto meu resgatar a academia. Mas só que as dificuldades financeiras me tolheram. Mas depois que eu fui nomeada a delegada da UBT do Maranhão, por incrível que pareça, eu simplesmente resolvi arregaçar as mangas de camisa e fluiu, gente. Hoje nós temos mais de 20 trovadores na nossa academia que vamos resgatar agora no dia 28 de agosto, sábado, lá na Academia Luminense de Letras, de que eu faço parte. E o mais interessante é que as mulheres, elas também abraçaram o movimento de trova atual, e eu estou muito feliz. Se não me falha a memória, há 10 mulheres e 11 homens, até a última vez, e parece que já aumentou esse número. Então, eu estou muito feliz, viu, linda? E a trova está aqui dentro da gente. Wanda, é isso que eu queria instigar, né, sobre essas trovas, e você acabou recitando essa trova linda demais aí. E é um trabalho que é popular e, ao mesmo tempo, erudito, né? Porque eu não conheço uma única trova que seja hermética. Todas as trovas, elas têm esse valor, né, de oralidade tão grande que são para serem lidas dessa forma, em voz alta, né? E você, o Carlos Cunha, nasceram com esse dom, né? E eu acho que agora você tem um dever nas mãos, né? Não só divulgar essas trovas todas do Carlos Cunha, mas levar adiante esse projeto, né? Porque a gente chegou a imaginar, o primeiro livro de trovas que eu li na minha vida foi nos anos 80, e um livro que eu ganhei de presente, que é 100 Trovas do Batista Nunes. Até hoje, para mim, um dos maiores trovadores que eu conheci na minha vida, naquela região do Rio de Janeiro. Batista Nunes, 100 Trovas. O cara consegue escrever maravilhosamente bem. E eu imaginava que nós, no Maranhão, não tínhamos, né, essa tradição. E só nos anos 90 é que eu fui conhecer algumas trovas do Carlos Cunha de forma oral, alguém recitando para mim. Porque em livro eu nunca peguei. Então eu acho que é um trabalho muito interessante esse de você divulgar tudo isso, né? E se me permite eu ouvir um pouco mais, né, de suas trovas, se você puder trazer uma outra para recitar para a gente, eu me sentiria mais feliz ainda. Eu posso aproveitar até declamar uma. Você conhece dele, né? Ele diz assim: não tive infância na vida, por ela passei correndo. A minha infância perdida, meu filho que está vivendo. A sua bolsa, senhora, mais branca do que algodão, parece a bolsa onde mora a paz do meu coração. Não penses, minha querida, que vais ficar sempre moça. Tanta bruxa mal vestida já foi boneca de luz. Porque a trova, ela tem o seguinte, a trova, o que é interessante na trova é exatamente porque elas são só o quê? 4 versos heptassílabos. E você, dentro desse verso, você diz uma opção de coisas, né? Inclusive, existe a trova de cunho filosófico, existe a trova de cunho humorístico, né? Existe a trova lírica e assim vai. E existem trovas lindíssimas. Eu andei fazendo uma trova aqui, umas trovas que eu considero até, de certa forma, não lembro agora das trovas que eu fiz, porque agora que eu retomei a trova, se eu tivesse aqui, porque meu celular está servindo aqui de câmera para mim, mas nesse celular tem tudo meu. Eu fiz uma, só que eu não vou lembrar, eu já fui boa de memória, hoje eu não sou. Eu fiz uma trova sobre a felicidade, que eu disse, não, ato de saudade. A saudade, o que é saudade? Hoje não tenho certeza. Sobra de felicidade ou banquete de tristeza? Então, essa aí é uma trova de cunho, de certa forma, filosófico, né? Então, mas eu já tenho bastante trovas, e eu estou resgatando as trovas de Carlos Cunha. Quem vai no meu blog já tem, porque eu fiz um trabalho sobre ele, sobre o trovador, não é isso? E nesse trabalho que eu fiz sobre ele, eu coloquei bastante trova dele.
lá também, muitas flores. E é uma coisa que eu gosto também. Até porque vinham trovadores de fora para a nossa casa, o Aparício Fernandes, que também ele fazia muitas coletâneas. O próprio Luiz Otávio foi lá em casa, porque, na verdade, quando o papai ele foi nomeado para delegado da UBT aqui no Maranhão, ele veio da posse para Carlos Cunha, e quando ele o fez, ele até deu uma palestra sobre a importância da trova na literatura brasileira, porque é preciso que as pessoas verifiquem que a trova é um gênero literário que precisa ser resgatado mesmo, né? E o que está acontecendo aí em todo o país é verificar que esse é um gênero minimalista e que já vem usando séculos, né? Desde a década de 50 que nós estamos com a trova aqui no Brasil. E isso é muito interessante. Isso, muito bem. Gente, então a palavra está franqueada. Vamos ouvir o Neres, depois a Renata. Renata está já aqui com o som ligado. Renata? Sim. Oi, Wanda. Aqui no Rio, agora como é que se diz? Agora em setembro, eu vou fazer um ciclo dos gêneros da poesia. Vai ter Aldravias, vai ter Haikai, como você, né? A conversa lá inicial. E vou fechar o mês, vai ser sempre aos sábados, às 16 horas, no canal Bacelarte. Vai ter a trova também, só com pesquisadores. Maravilha. Sendo que é difícil encontrar pesquisador na área de trovas. Eu acho que eu só consegui uma pessoa, o presidente que você comentou, ele está na agenda dele. Tadeu Mas vou trazer umas reflexões a respeito da poesia brasileira para a gente pensar, para levar para os meus alunos para a sala de aula, na verdade, também para ser vídeo aula, porque acaba que nos livros didáticos não trazem isso. Aldravia, Islã agora, exatamente. Conseguimos pesquisadora também para abordar Islã. Não tem, só pensa só em soneto, os clássicos, né? Depois cita as grandes referências na poesia, no modernismo, no pós-modernismo, mas não traz essas vertentes. Até poesia visual, agora aos pouquinhos, tem vindo em um material aqui, outro lá, né, nas próprias provas externas também, mas não se tem. Se a gente pensar em Aldravia, eu ainda não vi Aldravias, por exemplo, em provas externas. Eu não sei se o Dino conhece alguma prova que tenha esses gêneros da poesia. Eu não, até o presente momento, eu não vi, não analisei nenhuma. Eu analiso provas também. Verdade, também não. Então é algo que a gente precisa trazer para a sala de aula mesmo. A Aldravia é muito interessante. Inclusive, eu também comecei a estudar a Aldravia agora. Inclusive, o meu livro, que vai se chamar... título do meu próximo livro, Microcontos, que está em fase de ir para a editora, ele é Memórias Sentimentais de uma Ilha Saudade, que eu vou deixá-lo mesmo em formato de Aldravia, porque eu também comecei a me encantar por Aldravia e estou começando a estudar, né? Eu também gostei. Parabéns. E bacana isso, é porque eu entrei para a Academia Brasileira de Letras e Artes Minimalistas, e lá, na reunião, incrível, como as pessoas estão criando poesia, um rapaz criou uma Semínima, que a Semínima é uma poesia minimalista que você começa com as proparoxítonas, e a primeira a última palavra rima com... Tem aquela mesma rima da trova, só que é interessantíssimo, eu gostei demais da Semínima, e eu até já comecei a exercitar também. Então, existem determinados gêneros que são deveras interessantes. Então, eu também não gosto. Eu, particularmente, me acho uma poetisa que eu gosto de transitar em vários gêneros. E até nessa poesia, eu gosto de fazer tudo. Você vê que eu faço soneto, eu faço poesia de versos brancos e livres, eu faço trova. Então, eu acho que o interessante é esse exercício, porque ele contribui consideravelmente, inclusive para o nosso ato criativo. Eu não consigo
ter uma forma fixa de poesia, eu gosto de transitar. E como já fui professora de literatura, eu me encanto por todos os estilos de época. Eu tenho que amar, até porque você, para passar por seu aluno e querer que ele ame aquilo, você tem que amar para dar aquela coisa de maravilha para o aluno e o aluno ficar extasiado. Então, Verdade. eu sempre gostei de fazer isso na minha sala de aula. Então, quando eu dava um estilo de época, eu dava com amor. Eu pegava aquilo ali, aqueles poetas daquela época, ó, e levava para a sala de aula a poesia para fazer com que eles amassem literatura. Porque assim é que é. Porque se você pega um professor que mal entende da poesia, aí fica difícil. O professor, eu não gosto de literatura, não suporto literatura. Então, tudo depende de você. Então, por conta disso, é que eu gosto de literatura, porque meu professor foi meu professor. Parabéns, parabéns. Muito bem. Mais alguém? Neres, Samara, Helena, Adriana, Aline, Beatriz. Essa academia brasileira de artes... Letras e artes minimalistas. Ela é novíssima, não tem nenhum ano ainda, né? Exatamente. Não tem nenhum ano ainda. Ainda estão buscando membros. Eles querem preencher com cada... Eu ainda nem tomei posse. Devo tomar posse em setembro. Mas para que eu tome posse, ela é tão bacana, eu gostei tanto dela, porque o meu patrono é Ferreira Goulart. Então, eu tenho que fazer uma monografia sobre Ferreira Goulart. E eu achei isso interessante, porque ali é o incentivo, né? Você não só toma posse, como você também tem que apresentar um trabalho acadêmico sobre o seu patrono. E isso também contribui para sobrelevar a academia e você enquanto membro. Gostei demais, eu estou gostando exatamente por causa desse encantamento. Muito bem. Esse trabalho que você está aí para publicar sobre os contos, eles já foram escritos há algum tempo ou foi a partir de agora, desses 2 últimos anos, que veio a ideia de escrever essas narrativas, como Humberto de Campos chamava, contos miúdos? Ou eles já nasceram há algum tempo? Não, já tem algum tempo que eu tenho um livro de conto prontíssimo. Isso aqui foi isso que eu já comentei aqui com vocês. Eu tenho vários livros prontos. Nessa pandemia, eu até falei na nossa live, não foi, Linda? Que eu consegui fazer na pandemia um romance. Só não sei se ele é bom, né? Ele está com as palhinhas dele lá, eu ainda tenho que fazer uma revisão muito grande, mas eu consegui fazer um romance agora. E de toda forma, para mim, foi uma ousadia. Porque, para quem gosta muito de poesia, se entregar à narrativa, mas como eu sou louca pela crônica, não é muito difícil se enveredar pelo conto. É mais difícil o romance, não é isso? Mas como eu não me esqueço nunca, Vidas Secas para mim, eu olho aquele formato do Vidas Secas, eu digo, é assim que eu vou fazer, porque para mim, Vidas Secas, cada capítulo é um conto, né? Cada capítulo é um conto. Então, eu mentalizei isto dentro da minha cabeça para escrever o meu romance. Mas ele está ali na gaveta ainda precisando de muitas revisões. Mas o meu conto, não. Eu tenho muito tempo dentro do conto e já ganhei prêmios, como ganhei esse, ganhei com outros. Eu tenho vários contos. Dá um livro bem bacana mesmo, entendeu? Muito bem mesmo. E, Wanda, você foi professora, aliás, é ainda professora, mas eu digo, já esteve bastante tempo em sala de aula, fez o curso de letras na UEMA. Quando eu cheguei na UEMA, o seu nome era muito citado como mais do que uma aluna, era um exemplo dentro da instituição. Você passou e deixou uma saudade imensa dentro do curso de letras da UEMA. E eu ia te perguntar justamente como é que você vê, sobretudo a nossa juventude, que está aí nas salas de aula, e essa relação tanto com a produção como com a leitura. Como é que você enxerga isso? Você foi uma adolescente que teve em casa um pai que tanto recitava como certamente entregava livros para você. E essa geração de hoje,
de 2021. Como é que a Wanda Cristina, poeta dos anos 80, escritora consagrada no século XXI, como é que vê essa nova geração? Olha, para mim que trabalho em escola pública, e mais do que isso, em EJA, é muito complicado. Lá as pessoas, a juventude, né, ela é como se diz, ela perdeu o seu tempo, como eu trabalho com EJA, eu devo dizer, né? E depois está correndo atrás do tempo. Mas não para readquirir aquele tempo, mas só para justificar, para ganhar um emprego. Então, eu sempre trabalhei com o noturno, por incrível que possa parecer. Existem alunos que gostariam de ter podido estudar, mas outros não gostam, não estudam porque não querem. Então, eu ensinei no Liceu Maranhense e, comumente, havia bons alunos, havia, mas outros não. Quando eu ensinei, vim aqui numa escola que tem aqui perto de casa, que você tinha que dar aula dia de sábado, que eu ia com o maior prazer. Quem é que queria dar aula dia de sábado? Ninguém. Aluno não quer ler, aluno não quer fazer nada. Então, o que é que eu fazia? Eu tenho tudo. Eu tenho som, eu tenho câmera fotográfica, eu tenho gravador, levava tudo para a sala de aula. Levava tudo para a sala de aula, eu ia dar modernismo, dava um autor para cada aluno, gravava, bora estudar. Gente, depois eu fiz as paródias, modernismo. No modernismo houve paródias. Eu fui explicar o que é paródia. Como é que ensina para meus alunos? Eu vou ensinar o que é paródia. Leia fulano de tal e você vai fazer uma paródia desse livro dele. Olha aqui. Deste livro nasceu isso aqui, ó. Deste trabalho de professor de sala de aula. O nome do livro é A Luz que Vem da Noite. A Luz que Vem da Noite são paródias de meus alunos. Certo? Olha aqui de Cecília Meirelles, que Dulciane e Caroline fez. Cigarra de ouro, fogo que arde, queimando na imensa tarde, meu nome sussurrante flor. Cigarra de ouro, eu nem levanto meus olhos para o teu canto. Aí ela escreve, mosquito de prata, lágrima que dói, chamuscado na grande noite, meu nome gritando com dor. Mosquito de prata, tu nem te comoves, meus olhos em lágrimas para teu pranto. Minha aluna escreveu isto. Então, tem muita gente aí dessa juventude que não quer estudar, né? Não tem o estímulo, mas ele também não se estimula, porque existem duas ações, uma ação e uma reação. Você pode muito bem buscar, eu não me lembro de uma coisa que o professor Neres, eu escutei uma fala do doutor Neres aí numa desses encontros, que ele dizia assim, olha, gente, tem gente aí que tem oportunidade, eu nunca tive oportunidade. Eu gosto de ler porque eu gosto de ler, porque eu quis ler. Então, a juventude aí as jovens que precisam ser estimulados, eles não têm essa mesma capacidade de achar que você não é obrigado a ter um pai Carlos Cunha, um professor Carlos Cunha. Não, mas você tem a obrigação de querer ser um Neres, né? De buscar, por si só, o seu espaço na sociedade. Então, eu ia de sábado fazer esse trabalho com os alunos e muitos não ficavam, mas outros ficavam. E Deus está aqui. Então, tem que ter o estímulo do professor, mas tem que vir de dentro. E tem muita gente aí, principalmente com essa era tecnológica, que só quer saber de estar num celular com toque-toque. Então, isso é muito complicado, é muito complicado. Ainda que, porque a tecnologia, ela tem as suas vantagens. Olha, isso aqui é um trabalho de tecnologia que está contribuindo para a literatura do Maranhão. Mas, gente, tem muita coisa aí que atrapalha. Ainda mais aluno, não é? Do ensino de jovem adulto que já perdeu o seu tempo pelo caminho e que está correndo só atrás de prejuízo. É o que eu digo para eles, gente, vocês estão correndo atrás de prejuízo, então, por gentileza, valorizem esse tempo que vocês estão correndo atrás. E isso deu. Então, há alunos que a maneira de estimular é isso, mas se não vier o estímulo de dentro também, não vai para lugar nenhum, meu mestre. Não tem bom professor, né, para essa letargia aí desses jovens que não querem nada com a vida. Esse é um problema. Linda Barros, vamos lá. Eu escutando o Wanda, aí eu estava pensando aqui, eu vou perguntar assim mesmo, porque uma coisa que é muito interessante, assim, quando a gente escreve, eu começo a escrever, às vezes, a maioria das pessoas, elas escrevem, elas se escondem atrás dos seus textos por timidez ou por qualquer outra coisa. Alguma vez, algum momento, no início da carreira, ou sei lá, já mais recente, você se escondeu atrás dos seus textos, meio que ficou
escrevo, publico ou não, estou meio sem jeito, alguma coisa nesse sentido, assim, relacionado com a timidez de aparecer? Ou você sempre foi assim mesmo, espontânea mesmo nos textos? Não, na verdade, eu sempre fui tímida, gente. Eu sempre fui. Na verdade, eu gostava de ensimesmar-me. Tem minha irmã Rosana, que eu não sei que ela está aí, que ela dizia assim: minha irmã, tu não vivias. Minha irmã, tu parecia uma autista. A gente falava contigo e tu estava no mundo da lua. Eu era assim, eu sempre fui tímida. Só que papai, ele gostava de levar lá para a varanda lá de casa os grandes escritores, Zé Chagas, Nauro Machado, eles tinham a boemia deles, Paulo Nascimento Moraes. E eu ficava ali, ó, escondidinha, ouvindo, assistindo. A Berta até diz: Wanda, eu me lembro de ti pequenininha, tu ficava ali, ó, só espreitando, só olhando. E eu não sei se é porque ele me via ali, ele começou a... Porque sempre lá, gente, quando acabava aquele encontro, né, dos boêmios, sempre acabava em discurso, em oratória. Cada um discurso mais bonito que o outro. E papai, como era um anfitrião, ele deixava para falar por último. Aí teve um dia que simplesmente ele disse assim: agora, para dar continuidade ao meu discurso, eu chamo a minha filha Wanda para tomar a palavra. Rapaz, aí eu fiquei, meu Deus, eu altamente tímida, e ainda sou tímida. Eu acho que esse meu jeito assim é exatamente para esconder a minha timidez. Aí meu discurso não saiu do muito obrigada, do muito obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Aí eu vi que papai ficou meio decepcionado e eu também fiquei um pouco decepcionada com aquilo. Mas eu pensei que, graças a Deus, pelo menos ele não vai mais. Pelo contrário, aí que ele, toda vez que tinha os discursos, ele me chamava para falar. E naquele processo eu comecei a soltar a minha voz, a minha oratória, quando eu pensei que não, o meu discurso já estava sendo a metade do discurso dele. E que foi quando eu fiz o primeiro recital sobre ele, quando ele fez 1 ano de falecido, eu dizia lá, né? Dagmar de Esterra até esteve presente nesse recital. Eu dizia que sempre que ele começava um discurso, ele passava a palavra para mim, né? E eu continuava o discurso dele. E que, lamentavelmente, agora o meu discurso tinha ficado sem a metade. Então, por mais que eu viva do jeito que eu estou vivendo, eu sou uma mulher que tem um discurso sem metade. Eu já nem sei, na verdade, se que foi embora, se foi a metade do meu ou do dele, porque se eu continuo assim desse jeito, porque eu era muito tímida, com certeza é porque ele ficou no meu discurso, né? O meu discurso é que se foi. Maravilha, essas palavras me deixaram extremamente emocionado, né? Falando sobre esse discurso do outro. Késia, quer comentar alguma coisa? Luciana Cunha, Luciene, Maria Regina, Mauro, Patrícia, Samara. Luciana Cunha é minha sobrinha, e ela também é escritora. Ah, é? E ela gosta de uma narrativa, gosta demais de uma narrativa. E agora também está enveredando para o mundo da trova. Estou dizendo, vamos fazer trova, gente, nós precisamos semear isso no Maranhão. Muito talentosa, muito inteligente. Verdade, muito bom mesmo. Então, Wanda Cunha, a gente então agradece imensamente essa presença aqui. Neres ia falar? Deixa eu ouvir o que Neres ia. Não, estava só aqui, estava admirando a Wanda, como sempre, uma escritora por quem eu tenho um grande carinho já há muito tempo, há décadas, na verdade. Desde quando eu voltei aqui para o Maranhão, eu leio Wanda Cunha, leio Carlos Cunha. E para lembrar, nós tivemos aqui também bons trovadores, né? Hoje que a trova no Maranhão parece que anda um pouco esquecida, mas nós tivemos o Eugênio de Freitas, um trovador fantástico, Orlando Brito, também, que é gaúcho, né, mas mora aqui no Maranhão, não tem mais notícia dele. Parece que ele foi delegado. Parece que foi Orlando Brito que foi delegado da UBT no Maranhão. Isso, um grande trovador com uma poesia daquela que encanta da primeira à última linha.
e alguns outros poetas, né, que vez ou outra também se encaminham para a trova, mas como a trova ela exige também uma certa disciplina, assim como o soneto, como o haikai, como a aldrabia, como por exemplo, o caso do trioleto, que está esse totalmente esquecido trioleto, que as pessoas hoje não sabem mais nem o que é. Mas a Wanda, ela tem alguns poemas, na verdade, vários poemas que encantam a primeira leitura. O primeiro texto que eu li de Wanda foi exatamente A Literação, que eu acho um dos poemas mais belos que eu já li aqui na língua portuguesa, que tem a questão de uma levada social, um ritmo muito interessante, e também essa crítica, que às vezes em Wanda é velada, e às vezes é uma crítica explícita. Acredito eu que quem esteve aqui hoje, nessa noite, né, do dia 26 de agosto, tenha se banhado na sabedoria de Wanda. Eu conheci Wanda já há muito tempo, acho que ela não vai lembrar também, e também é porque faz muito tempo, eu era um guri ainda, um garoto, Lindalva ali Rio, porque a história é porque eu tinha uma namorada que era aluna de Wanda na época, já faz bastante tempo isso, e acompanhei Wanda em vários recitais, vários momentos, e sempre com admiração muito grande pela pessoa, pela escritora, quando eu iniciei uma série no jornal que era Letras Vivas. Eu acho que Wanda foi a segunda ou a terceira pessoa homenageada. Depois eu parei, Dino, porque estava ficando complicado. Todo mundo que homenageava morria. Meu Escrevi Deus. Zé Chagas, ele morre. Escrevi Biratã morreu. Escrevi sobre Manuel Lopes, ele morre. Aí eu falei, não, acaba o projeto aqui, porque tá parecendo que tá aquele programa, aquele filme de televisão, a Premonição, e você escreve, a pessoa morre. Chamado. Então, né, premonição também, que acontece de alguma forma assim. Mas, Wanda, parabéns a você, continue essa escritora maravilhosa que você sempre foi. E essa questão de 8 livros, não existe questão de 8 livros apenas, porque nós sabemos muito bem a dificuldade que é publicar, a dificuldade que é regimentar leitores, é muito difícil. E como você lembrou muito bem, principalmente para a poesia. Essa poesia que todo mundo acha tão bonito, que todo mundo acha lindo. Ah, fulano é poeta. Mas e na hora de consumir o livro? E na hora de ir atrás, de tentar ter o livro, dialogar com o autor, fazer com que o autor se sinta menos solitário? Nesse momento parece que todo mundo desanda, cada um vai para o seu território, e o escritor acaba arcando com um prejuízo financeiro e o pior, com um problema, às vezes, de não aceitação. Quase todos os poetas têm em sua casa algumas caixas de livros que não saíram, porque as pessoas não querem comprar. As pessoas, às vezes, até gostam da poesia, acham linda a poesia, mas consumir o produto, que também é um produto, não podemos esquecer que a poesia também, assim como a música, assim como o teatro, assim como o filme, tudo isso são produtos culturais e que nós devemos, inclusive, respeitar os autores. Respeitar os autores, como estamos agora aqui trazendo a cada mês um autor que fica respeitado, dignificado e eternizado agora pela internet, né? E, Dino, uma pausa, Marcos Fábio um dia mandou uma mensagem para mim chateado, ele dizendo por que a minha não foi gravada. E eu falei para ele, Marcos Fábio, naquela época, nós éramos amadores, e agora nós somos amadores metidos a besta. Nós não sabemos nem como gravar. E agora sim, já estamos gravando, já temos a Helena fazendo um trabalho muito bom depois da edição, e na época de Marcos Fábio foi nossa primeira cobaia, nós não tivemos essa chance ainda de gravar, tá bom? Então, Wanda, agradeço imensamente. Você tem em mim um leitor já de vários anos e eu espero continuar vivo para continuar lendo sua obra, tá bom? Parabéns a você, parabéns a seu pai, que eu não tive a honra de conhecer, mas que muito admiro. Pronto, Dina.
Muito bem, agora nós temos o Nicolau, que levantou a mão, e Rosana também, né? Nicolau? Boa noite, pessoal. Só queria dizer que eu sou fã incondicional, fã da Wanda, e conheço ela há mais de 20 anos, né? Somos amigos pessoais, amigos bem próximos, falamos todo dia, praticamente, e ela me fez gostar de poesia ainda mais, né? Já gostava, quando eu a conheci, passei a gostar ainda mais e passei a aprender a fazer poesia, né? Então, devo isso a ela, né? Inclusive, ela fez o prefácio do meu primeiro livro de poesias, saiu esse ano, que eu achei até melhor que o livro. O prefácio está melhor que o livro, para vocês terem uma ideia. Então, aqui vai meu agradecimento, minha admiração e meu respeito por Wanda Cruz. Eita, Nicolas, muito obrigada, meu. Eu considero o Nicolas não um amigo, gente, ele é meu irmão. Nós nos conhecemos lá no TRT, fomos trabalhar, nos jogaram lá para Bacabal, mas foi bom porque nós nos encontramos lá, tivemos a oportunidade de fazer uma linda amizade. E realmente, Nicolau, gente, que ser humano maravilhoso, que poeta. Ele detentor de um conhecimento incrível, de filosofia, de poesia, gosta de Augusto dos Anjos. Olha o extremo, Augusto dos Anjos, Manuel de Barros, Nietzsche, é um cara, meu Deus, em termos assim de cabeça não existe uma melhor. Na verdade, eu é que aprendo com ele. Ele disse que aprendeu comigo, todo dia eu aprendo com o Nicolau. Não passa um dia sem falar no WhatsApp com o Nicolau, e com certeza um dia vão dizer, né? Vão lembrar de mim por conta de eu ter feito o prefácio de Encontro de Afeto. Por aí você tira o nome do livro, né? Encontro de Afeto. Muito bom o livro de Nicolau. Que ele trabalha, né, dentro daquele preciosismo, cuidado que ele tem em trabalhar a forma, sem deixar para trás a questão do conteúdo, da afetividade, do significado. Vocês que gostam de literatura, professor Neres, eu gostaria muito que o senhor lesse o Nicolau. Professor Nino, leia o Nicoladino, leiam o Nicolau Fade. Não é porque ele seja meu amigo, não. O cara é bom, o cara é bacana demais. Vamos sim. Bom, então gostaria de ouvir da Wanda Cunha suas considerações finais e depois passar a palavra à Linda para fazer o encerramento da noite. Primeiro, dizer que eu fiquei encantado. Exupéry tem aquela frase célebre de Exupéry que ele diz assim: se vens às 4 da tarde, desde as 3 eu começaria a ser feliz, mas se vens a qualquer hora, eu nunca saberia a hora exata de preparar o coração. Então, quando Linda me convidou para vir aqui, gente, desde aquela hora o coração, né, despencou. Eu digo, meu Deus, eu vou para o grupo, né, de estudiosos, aquele grupo maravilhoso formado pelo professor Neres, pelo professor Dini e outros professores excelentes que estão aí, inclusive a minha amiga Linda, que hoje está fazendo um trabalho maravilhoso dentro da literatura. Eu fiquei assim encantada, eu digo, ai meu Deus, não sei nem o que eu vou falar. Mas devo lhes dizer, gente, que o trabalho que vocês estão fazendo é interessantíssimo. Eu, às vezes, não estou aqui, mas agora toda vez eu vou lá. Quando eu tenho um tempo, eu assisto aos trabalhos feitos aqui. Eu assisti ao de Lenita de Sá, de Lúcia, de Wellington. Achei simplesmente fantástico. E é uma maneira realmente de resgatar esta nossa literatura mormente contemporânea. Então, vocês estão de parabéns. E muito mais eu estou de parabéns. Por quê? Porque vocês me escolheram para estar aqui, né? E isso é tão bacana, gente. Obrigada, porque tantos autores maravilhosos que nós temos hoje na literatura do Maranhão, e vocês escolherem Wanda Cunha, para mim, foi simplesmente fantástico. E dizer que realmente a literatura maranhense,
agradece esse trabalho que vocês vêm fazer, nós já precisávamos disso. Então, obrigada, Linda, em especial Linda, que é linda mesmo, linda é maravilhosa. Obrigado, professor Neres, obrigado, nosso querido professor Dino, e eu os acompanho. Eu tenho mais atividade dia de quinta-feira e, comumente, fica difícil de eu participar, mas quando eu tenho tempo, eu venho, porque é fantástico. Você fica aqui e não tem vontade de sair ouvindo vocês com os escritores maranhenses. Coisa maravilhosa. Isso aqui, fantástico. Muito obrigada. Muito bem, nós é que agradecemos, né? Foi uma noite extremamente maravilhosa e devo dizer que a literatura escolheu você. A gente poderia pensar realmente isso, né? Não sei se é em algum momento da vida da gente que a literatura nos escolhe, e também não sei se é influência dos outros ou se há um casamento perfeito, né? E eu digo sempre que, às vezes, por mais que a gente entenda que o mundo está num caminho bem diferente do que a gente imaginava, mas ainda assim é o momento que a gente tem de reflexão, né? É a literatura. A literatura é a arte que nos completa, né? Como dizia Ferreira Goulart, a vida sem arte não valeria a pena, não. É ela que nos dá não só o prazer da vida, mas um caminho que a gente possa enxergar determinadas coisas que a gente não enxergaria sem ela, né? Então, seja uma simples trova como aquela, né, que você citou ainda há pouco, né? Ou uma trova que me vem à cabeça do Batista Nunes, né? Que se diga afortunado aquele que não tiver como nuvem no passado uma sombra de mulher, né? Então, aquilo parece que retira um pouco essas cortinas e a gente pode olhar melhor para o mundo e entender, né, como o mundo, apesar de tanta maldade, de tanta coisa ruim que acontece, o mundo vale a pena, né? E é justamente isso que a gente queria agradecer, né? A literatura, ela cheia de pessoas maravilhosas, né? De gente como você, Wanda Cunha, que faz com que a gente olhe para o Maranhão e sinta orgulho. Porque se é uma coisa que nos dá orgulho no Maranhão, além da paisagem, dessas praias todas, é a nossa cultura. E o que seria da cultura sem a nossa literatura? Então, isso é um orgulho para todos nós. E você faz parte dessa história toda. Tá? Então, obrigado mesmo. E eu passo a Linda para fazer o encerramento desta noite maravilhosa. Né? Obrigada, professor. Ai, agora eu fiquei até emocionada, porque o nosso grupo, ele surgiu no meio da pandemia, né? E que foi, continua sendo um momento muito ruim, muito crítico. Muita gente perdeu, as famílias, amigos, próximos, nós também. Mas, olha só que coisa, a arte salva. E nesse grupo, a gente já trouxe várias pessoas, eu tenho certeza que todo mundo aqui não se arrependeu de jeito nenhum das escolhas que a gente fez com os outros autores, que são artistas da palavra, dentro da timidez de cada um, como falou nossa querida Wanda Cunha. Eu sei que cada um tem as suas limitações no sentido de não gostar de se expor, não gostar de falar, enfim. Mas tudo isso a gente dizer, em resumo, a arte salva. E foi isso que fez. Nosso grupo foi criado exatamente em cima disso. E a gente está aqui unido cada vez mais, né? Porque já nosso grupo tem mais de um ano. Parece muito tempo, mas não, ele é novinho também. Né? E acho exatamente, ele nasceu nesse período crítico que o mundo inteiro viveu, e a gente não parou de jeito nenhum. Não só aqui em casa, na casa de vocês, de Wanda também, como ela falou, ela também produziu bastante. E por conta disso, de criar, né, o processo de criação que não parou.
mesmo com tantos problemas, com tantas tristezas que a gente viveu. E a gente se sente muito grato, de verdade, por estar aqui com essa mais uma estrela. Nossa literatura maranhense, meu Deus do céu, é impressionante quanta coisa, quanta riqueza que a gente tem, quantos autores que a gente tem. E a gente está mostrando aos pouquinhos no nosso grupo, nos nossos trabalhos também pessoais, levando para o público em geral, no mundo todo, né? Porque a gente também publica em outras plataformas. E aqui está gravado e agora vai ficar aí. Acho que a gente poderia trazer Marcos Fábio também, né? Para fazer de novo. E dessa vez gravar, para deixar gravado, né? Para as futuras gerações. E é uma honra muito grande, meu Deus, eu apresentando Wanda Cunha. É muito cara de pau da pequena pessoa. Eu apresentei, quando me convidaram para a live, que foi na GEB, eu fiz a mesma coisa que Wanda, eu tremi, digo, meu Deus, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou apresentar a Wanda Cunha. E aí, Dino, porque não me convida no grupo, quem convida é que apresenta. Aí lá vou eu, disse assim, você vai apresentar. E eu disse, Jesus Cristo, ok, eu vou apresentar a Wanda Cunha de novo. É muita cara de pau. Olha isso, gente, é uma coisa impressionante. E é esse momento que a gente está vivendo assim, vai ficar aí para a vida toda. Agradeço imensamente. E obrigada a todas as pessoas que estão aqui, a Renata, que Renata estava preocupada porque talvez ela não pudesse participar, mas que bom que ela está aqui. E outras pessoas da família de Wanda que estão aí também, que a gente não conhece, o nosso grupo que está aqui também, representado o Dino, com essa pessoa aí, José Neres, que eu não sei quem é, mas tudo bem. Mostrando os bastidores que acontecem também. E é isso, obrigada de coração a todos. Obrigada, Dino, pela oportunidade de novo de a gente estar aqui apresentando nossas belezas culturais. A arte salva, gente. Só isso que eu tenho para dizer. Boa noite e obrigada. Foi lindo. Boa noite.